Bom dia, com muita alegria. A mensagem de hoje para nós é sobre o bom pastor. Aqui nós temos aqui em João capítulo 10, o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O bom pastor. Nós temos que ser, primeiramente, ovelhas. Nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor. E o nosso pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus, é Ele que é o nosso pastor. É a Ele que demos honra e glória. E é para Ele que nós vamos viver, para viver e ouvir a Tua palavra. Nós vemos muitos pastores terrenos, pastores que estão aqui para nos conduzir, e muitas vezes o próprio pastor não conhece suas ovelhas. Se o pastor terreno não conhece suas ovelhas, seria um bom pastor? Seria aquele pastor que realmente resgata almas, que se preocupa com suas ovelhas? A ovelha está dentro da casa do Senhor, está ali para receber a orientação do nosso pastor, do nosso grande pastor Jesus Cristo, através do nosso pastor terreno. E muitas vezes nós percebemos que o pastor não conhece as suas ovelhas, não conhece as suas ovelhas. E nós temos que conhecer as ovelhas como pastores, porque nós podemos errar, nós somos seres humanos que podemos ver a nossa ovelha pela aparência. Já o nosso pastor celestial, não, ele vê o que nós realmente somos, os nossos corações. E os nossos corações precisam estar voltados para o bom pastor. Então, o que eu quero falar nessa mensagem é o que está aqui em João 10. Que aquele pastor que não reconhece as suas ovelhas, que não conhece as suas ovelhas, não é um bom pastor. Não é um bom pastor. O pastor precisa conhecer suas ovelhas para conduzir, porque muitas vezes pode acontecer do pastor não reconhecer e não saber como lidar com situações em que é necessária a intervenção desse pastor para salvar almas, para não deixar a ovelha se perder, se espalhar, como foi dito aqui, para que a ovelha não se perca, não se espalhe e não saia dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos primeiramente ouvir a voz do nosso pastor. E muitas vezes a questão é a ovelha, não é o pastor, mas sim a ovelha que não quer ouvir a palavra do bom pastor, que não quer seguir a orientação do bom pastor, que não quer viver a palavra do Senhor, porque o nosso bom pastor vai pregar a verdade, a salvação, a cura e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes somos nós ovelhas. Irmãos, a minha mensagem hoje é breve. Que nós sejamos ovelhas que ouvem o pastor. E que os pastores sejam pastores para resgatar almas e conhecer as suas ovelhas. Não podemos julgar pelas aparências, não podemos fazer aquilo que não é e que não está dentro da palavra do Senhor. Então aqui é uma mensagem para o bom pastor, para o mau pastor que precisa resgatar almas, e para isso ele precisa também viver na palavra do Senhor. E para nós ovelhas, nós precisamos de um pastor. Mas
que possamos ouvir sempre a voz do nosso maior pastor, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo cura, liberta, e Ele nos ensina o caminho do bem. Amém? Glórias a Deus, e que este dia seja um dia e uma semana de bênçãos. Que Jesus proteja a família de vocês, a nossa família, vamos colocar nas mãos do bom pastor. Pai, muito obrigada, Pai, por ser o nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Ótima semana. Fiquem com Deus. Amém? Glória a Deus.